Você já se pegou falando algo que não deveria sobre alguém? Ou então já foi vítima de comentários maldosos? Muitas vezes a fofoca pode parecer inofensiva em um primeiro momento, mas é preciso ter consciência dos estragos que ela pode causar. A fofoca pode se apresentar de diversas formas, como descobrir uma informação e passar adiante, especular sobre a vida alheia e até mesmo fazer um simples comentário sem maldade. Esse é o tema de hoje, fofoca, o famoso telefone sem fio, né, pá? Pois é, assim, é um nome simpático pra fofoca, né? Mas Exato. a gente sabe que não é tão simpático assim. Mas pra gente que tá acostumada a dar nomes bonitinhos, flores aí Pra grandes pecados. pra pecados que a Bíblia, assim, que é abominável. Então você tem que ficar nesse programa, porque a gente precisa dar luz para esse tema e falar o que é certo, o que tá errado, o que pode, o que não pode. E aí a Larissa Ferraro, que é a nossa convidada de hoje, que vai dar melhor esse tema pra gente, né, Pá? Exatamente. A gente tem muito o que falar sobre esse tema, na verdade, e conforme eu estava comentando com a Letícia um pouco antes, enquanto estava ouvindo o programa, enquanto eu estava ouvindo o vídeo da Larissa, me preparando para o programa, a gente tomou muita bronca também, a gente apanhou bastante. Toda vez a gente fala isso, né? A gente apanhou bastante fazendo esse programa. A gente não tem recursos nossos para inserir nesse programa, porque a gente está aprendendo junto com vocês. Então, já deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que você tem achado do tema, coloque aí as suas perguntas, que a Larissa responde aquelas que tá fugindo do assunto. Mas, antes de começar, eu quero falar um versículo para vocês, já que sempre no Diário de Eva a gente traz aqui algum texto bíblico para nortear a nossa conversa. Lá em Provérbios 26:20 diz o seguinte: sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, olha só, já reflete aí em Provérbios. Você tem sido uma pessoa que coloca lenha na fogueira, como a gente sempre fala? Uma pessoa que calunia as outras? Então, já reflete aí na sua vida, já fica aí a reflexão, já pega esse provérbio, anota aí, coloca um post-it pela casa inteira pra você nunca mais falar mal de ninguém. Muito importante. E agora também a gente precisa fazer o quê? O nosso momento interativo, como a gente sempre tem em todo o programa. A gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer que vocês interajam aqui no chat, que vocês falem especialmente sobre esse tema, se você já foi vítima de fofoca, se você gosta de fazer muita fofoca. E agora a gente vem com o nosso quiz de Eva. Uma pergunta profunda. Como você se sente quando fofoca? Você fica animada? Quando você vai encontrar aquela sua amiga com quem você costuma comentar as coisas assim da vida dos outros, você fica feliz, você fica agitada, você fica feliz, animada? B, eu me sinto culpada. Você até fofoca, mas depois você sente aquele peso de que falou demais? Ou para você é indiferente? Você acha importante, sim, falar da vida das pessoas? Afinal de contas, são informações, não é mesmo? O que você acha? Como você se sente? Comenta aqui no chat, a gente quer saber a sua opinião, a gente quer saber tudo sobre você. A pessoa que é indiferente, tem que falar mesmo, minha opinião é importante, cada um que fale o que quer. Então, veja aí suas redes sociais também, porque a rede social está se tornando um burburinho de contenda, de fofoca, enfim. A gente tem aí a rede social como exemplo muito claro de como as pessoas usam as informações, e a gente já tem até uma confissão de pecado aqui no chat, ó. O Luciano Fera, não sei se é uma mulher às vezes acontece, né? Uma mulher no... Não, é o Luciano aqui, nosso produtor. Entendi. Gafe ao vivo, gente, é assim que acontece. Desculpa, Luciano, uma vez ou outra me pego pecando. Infelizmente não consigo controlar a fofoca, me ajudem. Me ajudem, vamos lá. Vamos todo mundo se ajudar aqui, porque quem aqui não peca com isso, que pode tirar a primeira pedra, né? A nossa apresentadora do Maternidade na Real, acabou de colocar aqui que ela se sente culpada. Alternativa B. Paola, qual que você mais se identifica?
Eu colocando aqui, Ai, jogando ela na fogueira. Eu posso falar, eu vou ser muito sincera aqui no programa, já confessando um pecado, pra esse programa mudar a minha vida. Confesso que eu fico entre A e B, né? Quando eu penso assim, eu vou encontrar a Letícia. Porque eu já fofoco com ela. Ela já falou aqui a minha alternativa também, porque Exatamente. a gente já fica assim, nossa, tem que contar isso pra menina, Vou meu ter que Deus. contar minha isso. amiga Aí precisa Depois a vem gente a fala assim, culpa, amiga, eu vou né? morar, né? É uma falando pra outra, agora a gente vai morar, porque que feio, não é mesmo? Vamos pensar o melhor das pessoas. Horrível, gente, é pecado mesmo. A gente tá falando rindo aqui, mas a gente fala rindo, mas é triste. o haha help. A gente tem triste. vontade de chorar com esse assunto. Quando a gente começar a ver, de fato, né, as questões do... Quando vocês virem o vídeo da Larissa Ferrari, vocês vão ver o quanto a gente assistiu, eu sofri assistindo. Foi só, olha... Foi ladeira abaixo, gente. Exatamente. Inclusive, já que o pessoal tá aqui querendo ter uma resposta, já tá se sentindo aí, meu Deus, eu preciso saber sobre esse assunto, quanto eu tô pecando, preciso me avaliar. Então, a gente tá na hora já de chamar a Larissa para ela, né, nos ajudar com esse assunto. Eu e Paola estamos aqui com o nosso copo de água, vamos pegar um lencinho para secar o choro. E aí, roda aí, Larissa Ferrari, o que você fala sobre fofoca? Boa tarde a todos, boa tarde meninas, como é que vocês estão por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Então vamos nós, não é fofoca, é informação, será? Uma vez eu fui a uma igreja, eu nem era crente ainda, e eu estava na fila para usar o banheiro. E tinham duas meninas conversando, duas jovenzinhas. Eu não entendi o que elas estavam falando, mas elas deram risada, olharam para trás e falaram assim: crente não faz fofoca, crente só transmite informação. E as duas morreram de rir. Seria muito bom se isso fosse verdade, né? Se crente não fizesse fofoca. Mas a verdade é que a gente faz. E isso é muito triste, isso desagrada ao Senhor. E a pergunta, será que é informação ou difamação? E esse é o grande problema, é sobre isso que nós vamos conversar agora. Informação. Informação é você compartilhar comunicação, algum conteúdo de comunicação. E se for esse o caminho, você compartilhar fatos, como é que isso deveria ser? Se for compartilhar alguns fatos, a gente vai ver já já. O outro lado, que é a difamação, é você compartilhar coisas negativas a respeito de alguém, ou coisas que transmitam uma imagem ruim de alguém. E isso não agrada ao Senhor. Então vamos ver algumas coisas sobre comunicação. Se fosse só transmitir informação, como é que deveria ser essa comunicação que só transmite informação? Vamos ver nas Escrituras. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse tópico de comunicação. Então, nós vamos aqui para Efésios, capítulo 4, do verso 29 até capítulo 5, verso 2. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu chegar aqui. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, aqui em Efésios, nós temos muito bem explicado
como é que deve ser a nossa comunicação. Nós que somos cristãos devemos ter a comunicação marcada não por palavras sujas, mas por palavras que edificam. Vamos olhar novamente esse trecho. Vamos olhar cada coisa que esse trecho explica pra gente. Então, primeira coisa, nenhuma palavra suja. Nada que seja comunicação ruim, podre, estragada. Segundo, que seja uma comunicação que edifica. Se eu vou falar de alguém, eu posso falar das outras pessoas, mas sempre vai ser falar bem ou elogiar. Se é para falar de alguém, é falar bem, é elogiar. Aí vai ser comunicação. Terceiro ponto, conforme a necessidade. Tudo isso ainda está no verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Então a comunicação deve ser conforme a necessidade. Alguém perguntou? Se ninguém perguntou, por que eu vou falar nesse assunto específico? Então deve ser uma comunicação útil para quem vai ouvir. Quarto ponto, deve transmitir favor não merecido, que nada mais é do que a graça. Então, a comunicação deve ser uma comunicação graciosa, que transmita um favor não merecido em relação às pessoas às quais eu estou comunicando. Aí a gente continua aqui no verso 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados. Ou seja, a comunicação podre, a comunicação que não transmite graça, ela entristece o Espírito do Senhor. O Senhor não se agrada da língua perversa, né? Do caluniador, do difamador. Não deve ser esse tipo de comunicação, a nossa comunicação como cristãos. Aí continuando aqui no 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, o que a palavra de Deus está ensinando aqui? Que antes da gente falar de alguém, a gente precisa lidar com o nosso próprio coração. Antes de eu comunicar qualquer coisa a respeito de uma outra pessoa, eu preciso lidar com o meu coração. Será que eu estou falando de alguém porque eu estou magoada? Será que eu estou amargurada? Será que alguém fez alguma coisa comigo e eu estou querendo me vingar através da minha comunicação? Então, primeiro eu devo avaliar o meu coração. E aí, continuando no capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, nosso modelo de comunicação é Jesus Cristo, cheio de graça, cheio de misericórdia. Ele é o nosso modelo. E olha que incrível sobre a comunicação de Jesus. A que ponto chega a graça e a misericórdia do Senhor? A gente vê aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Vou ler para vocês. E o nosso alvo é chegar a esse ponto na nossa comunicação. 1 Pedro 2, versos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não insultava, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Então, essa é a nossa postura. Não, se somos insultados, não insultar, mas entregar a Deus que julga retamente. Infelizmente, a gente faz o contrário. A gente se coloca no lugar de juiz. Isso é muito triste. Então, a comunicação deve ser dessa forma. E o que é a difamação, como a gente viu? É quando eu falo alguma coisa sobre alguém
e falo para pessoas que não estão nem envolvidas no problema e nem envolvidas na solução. Então, o que vai diferenciar a informação da difamação? É a minha comunicação sobre um fato com pessoas que não estão envolvidas nem no problema e nem na solução. É uma comunicação desnecessária. Eu não deveria estar levando adiante histórias que aconteceram para pessoas que não estão envolvidas nem com o problema, nem com a solução. Isso nos ajuda a identificar. Como eu falei, a nossa comunicação, ela deve ser como a de Cristo. Esse é o nosso alvo. Também tem outro trecho que a gente vê a importância de uma boa comunicação. Quando Paulo escreve a Tito, aqui Tito 2, ele falando como deveria ser o comportamento das mulheres. Tito 2, do 3 ao 5, diz o seguinte: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente e não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, as mulheres mais maduras, e por que as mais maduras? Porque as mais jovens não precisam ser assim? Não, as mais jovens também precisam ser assim, mas as mais maduras devem ser a referência, elas devem ser o exemplo para que elas ensinem as mais jovens. Então, as mais maduras, elas devem ser o exemplo de não serem caluniadoras, mas ensinarem o que é bom para as mais jovens. Amar os seus maridos, amar os seus filhos, serem boas donas de casas, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a palavra de Deus não seja o alvo de uma comunicação maldosa. Nós, como cristãs, devemos dar um exemplo disso, de uma boa comunicação, em todo momento, em tudo que a gente faz. Outro trecho das Escrituras que fala muito sobre comunicação é o livro de Provérbios, fala muita coisa. Vou ler algumas coisas aqui para vocês, deixa eu chegar aqui em Provérbios. O primeiro trecho que a gente vai olhar, Provérbios 25, 9 e 10, que diz o seguinte: defenda a sua casa diretamente com a sua causa, diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que quem fofoca está falando mais a respeito de si mesmo do que a respeito daquela pessoa que é o alvo da fofoca. Então, quando você fala dos outros, quando você revela o segredo dos outros, isso diz muito a respeito de você. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, você está revelando toda a perversidade do seu coração quando você fala de outras pessoas. Vamos aqui olhar outra coisa em Provérbios, agora no capítulo 26, versos 20 ao 28, que diz assim: sem lenha, aqui é um trecho extenso que fala aí da comunicação. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Aquela linguagem, né? Aquela palavra mansa, mas no final, no fundo está cheio de maldade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Perverso, né? Nossa língua é algo perverso. Como eu falei para vocês, quando a gente fala mal dos outros, a gente se coloca na posição de juiz.
O que a gente está fazendo quando a gente se coloca na posição de juiz? A gente está se colocando na posição do próprio Deus. Nós estamos usurpando o trono de Deus. Estamos nos colocando como juízes. E não deve ser assim. Mais um trecho aqui para a gente dar uma olhada. Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Tiago vai falar que a língua é terrível, né? Que ninguém consegue domar a língua. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você que julga o seu próximo? Isso totalmente desagrada a Deus. Então, como é que deve ser a nossa comunicação? O que eu devo fazer se eu tomo conhecimento de alguém que está fazendo alguma coisa errada? A Bíblia nos orienta a isso. Se a nossa comunicação deve ser sempre a que edifica, se é para falar dos outros, eu vou falar bem. Mas e se a pessoa fez alguma coisa de errado? Eu vou falar com ela. A gente tem 2 trechos que vão falar disso. A gente tem Gálatas 6:1, que diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e cuidado para que vocês não sejam tentados nessa hora. Então a gente vai corrigir diretamente a pessoa, vai conversar com ela com espírito de brandura e cuidado para que a gente não seja tentado, inclusive a fazer fofoca. E o outro trecho, em Mateus 18, se o seu irmão pecar, vai arguí-lo entre tu e ele só. Então, o primeiro passo de Mateus 18 é entre a gente e a pessoa que pecou. E aí eu vou para tentar restaurar aquela pessoa que está em pecado. Se eu não conseguir, eu vou levar mais uma pessoa comigo. Então, tem todo um processo. Eu não vou logo, de cara, chamar um monte de gente, contar o que aconteceu, levar logo para a igreja. Eu preciso tentar restaurar a pessoa com o mínimo possível de outras pessoas envolvidas, para que isso não vire uma fofoca, não se espalhe, não dê um mau testemunho, né? É o contrário, eu preciso fazer de uma maneira que glorifique ao Senhor. Nossa comunicação, então, ela deve ser uma comunicação que edifica, comunicação limpa e não suja, comunicação que fala bem das pessoas. Se é para falar, eu vou falar bem das pessoas. Aí sim, vai ser informação e não fofoca. Então, mais uma vez, que o Senhor nos ajude, nos abençoe a colocar tudo isso em prática, porque sabemos que é um desafio, porque o nosso coração é pecador. Mas nós podemos sim alcançar a graça de ter uma comunicação que traz glória ao Senhor. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Bom, eu não sei se você tá desolado, mas depois de assistir esse vídeo, a gente ficou, né, Pá? É muito pesado para pensar nisso. Acho que é muito fácil falar, né? As coisas saem da nossa boca, informação sobre as outras pessoas saem da nossa boca de forma muito tranquila, muito fácil, né? E pensar no peso que esses versículos trouxeram para essa situação, né? Para essas conversas que a gente tem com os nossos amigos, com as nossas amigas, nos fazem pensar no peso da responsabilidade das nossas palavras, né? Uhum. E a gente parar para pensar como cristão mesmo, porque às vezes a gente fica falando de vou agir como Cristo agiria, e a gente acha que é sair recitando provérbios e salmos para as pessoas. Uhum. Mas a forma como a gente comunica as coisas básicas do dia a dia, como que a gente fala, nosso comportamento fala, né? Uhum. Então a gente tem que comunicar Cristo através disso também, através de como a gente se comporta com todas as pessoas ao nosso redor, não só com alguns tipos de pessoas. Essa aqui eu vou tratar melhor, essa aqui eu vou... E isso vai em todos os níveis de comunicação. Como que eu vou falar com os meus amigos mais íntimos, já que eles me conhecem? Então, eles sabem como eu sou e a gente conversa aqui de todo tipo, depois a gente pede perdão e tá tudo certo. Não, a gente tem que ir com os amigos mais íntimos, zelar por eles, zelar pelo coração deles. É um ato de amor também, né? Uhum. Se comunicar de forma verdadeira, de forma justa, é um ato de amor, de não vou levar esse meu irmão a pecar, né? Pensar desse jeito dá uma
uma feridinha no nosso coração, mas é muito vantajoso pra gente, na nossa vida espiritual, colocar essas coisas em prática. Colocar em prática a comunicação bíblica, a comunicação lá de Efésios 4, de só o que foi edificante. O que foi edificante, você, pro outro, você fala e exponha da melhor forma, né? E é muito importante a gente pensar que a forma como a gente fala, ela mostra a quem a gente serve. A gente já falou essa frase aqui algumas vezes, né? Exatamente porque a comunicação, ela acaba sendo secundária na nossa vida. A gente, muitas vezes, como a gente já nasce se comunicando, a forma como a gente se veste comunica, né? Que a gente vai ter que ver cardinais daqui a pouco. A forma como a gente se veste, quando a gente era criança, a gente já se comunicava chorando, falando, né, quando a gente começou a falar, isso acaba sendo atrelado à nossa personalidade. Então é o meu jeito, eu falo assim, eu falo assado, sendo que a Bíblia nos dá orientações muito diretas sobre como um cristão se comunica, como um cristão fala sobre ele, sobre a vida dos outros, sobre Deus. A gente tem orientações sobre isso, né? E especialmente sobre o conteúdo da nossa fala. E o que a Larissa fez, assim, né, de expor tantos versículos sobre a comunicação, sobre as consequências de uma má comunicação, né, sobre o caráter da pessoa que fala, é algo que a gente precisa, de fato, pensar. E entender como que a Bíblia coloca essa questão da fofoca como algo abominável diante de Deus, né? A contenda, quem faz a contenda tá cometendo um pecado que é abominável diante de Deus. Eu acho que pensar nisso deixa a gente constrangido, né? Cara, existem algumas coisas que Deus trata como abominável. E o que eu tô fazendo agora é isso. É ruim diante dos olhos do Senhor, é odioso diante dos olhos dele. E quando a gente começa a levar em consideração a vontade de Deus e levar também o coração de quem tá ouvindo, a gente demonstra o amor verdadeiro, o amor de Romanos, o amor de Coríntios 13, né? O amor que não é egoísta, que não pensa nos seus próprios interesses, né? Que realmente demonstra o serviço ao outro em primeiro lugar. Acho que se a gente for por esse caminho de amor a Deus e depois amar o próximo, que são os dois mandamentos que se resumem, né? Que resumem o evangelho, como Jesus disse, a gente começa a tratar a nossa comunicação de forma mais piedosa, né? Acho que a gente pode falhar muito e, assim, a gente falha corriqueiramente, né? Mas a intenção desse programa é justamente colocar em você aquela pontinha de consciência para você ir mudando conforme o tempo vai passando. Busque livros a respeito disso, confesse os seus pecados para alguém piedoso, próximo, peça ajuda para as pessoas, né? Peça ajuda para os seus irmãos em Cristo. Olha, isso aqui é uma dificuldade minha, eu peço que você me ajude. E exorte em amor, né, também. Às vezes a gente tá inserido num ambiente contaminado pela fofoca, e aí, às vezes, por medo de se expressar, a gente perde a oportunidade de falar o que Cristo gostaria daquele momento, né? E a gente não precisa fazer isso com arrogância, a gente não tá pregando aqui um legalismo. A gente tá falando de ter uma cultura do reino, uma cultura bíblica, de comunicação clara, de comunicação pura, de comunicação pacífica, de comunicação amorosa, realmente, né? Sim. E aí, um dos objetivos do programa de hoje é a gente pensar o que é fofoca, né? A Larissa falou bastante no vídeo, muito bem, muito claro. Acho que ficou muito claro sobre o que é. Mas vai que você ainda tem aquela dúvida, né? Será que eu não posso fazer nenhum comentário, então, sobre ninguém? Eu tenho que, de fato, só falar sempre diretamente com a pessoa, mas se eu tiver dúvida, e se eu tiver algumas questões, se eu quiser desabafar, será que eu não posso? Como que a gente descobre, amiga, qual que é o limite da fofoca? Qual que é o limite? O céu é o limite, aquelas, né? Acho que isso que a Larissa falou de avaliar o próprio coração, né, a respeito da edificação do outro e a respeito do meu coração, na intenção do que eu vou falar, é um começo, né? Por que eu tô querendo passar essa informação aqui? Por que eu tô querendo, né, jogar essa informação sobre essa pessoa?
E avaliando a nossa intenção, acho que 80% que a gente ia falar, a gente já não fala mais. Então. A gente pegou um artigo aqui muito interessante que traz algumas perguntas diagnósticas, eu achei muito legal, para a gente poder avaliar se o que a gente está falando, se as nossas conversas, se o que a gente vai falar, né, os nossos próximos passos, se eles são fofocas ou não, né? E a gente queria trazer algumas dessas perguntas diagnósticas para vocês. Anota aí, já guarda esse programa no seu coração para você treinar a sua mente e o seu coração. Isso, uma coisa que eu percebi muito é que a gente precisa de treino, né, no abandono do pecado. Né? São hábitos. O autor desse artigo ainda coloca assim, na minha vida eu tenho muitas histórias das vezes que eu falhei nessa área. Eu mesmo tenho... Letícia é minha testemunha. Tenho muitas e muitas histórias de falhas nessa área, infelizmente. Mas também tem algumas histórias de graça, né? De quantas vezes a gente pode parar antes de falar e fazer esse raio-x aqui, esse diagnóstico. Putz, o que eu vou falar? De fato é necessário? Será que essa pessoa, para quem eu vou falar, precisa saber disso? Será que eu tenho uma outra forma de falar? Será que eu posso falar com a pessoa o tema do assunto antes, diretamente com ela, antes de fazer esse comentário? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode avaliar, a gente pode aprender a treinar a nossa mente antes da gente falar alguma coisa. E você falando agora, pá, lembrei de uma das resoluções do Jonathan Edwards, né? Que ele coloca como uma resolução firme dele, que era justamente não falar absolutamente nada que pudesse ser um pouco mal interpretado a respeito de outra pessoa. Só o fato de ser algo que poderia ser mal interpretado, ele já não falava. E isso é uma resolução que ele tinha. E eu acho que a gente podia colocar isso na nossa vida, né? Eu trago isso pra minha vida, como desafio daqui pra frente de realmente não dar brecha, né, na nossa comunicação, não deixar que aconteçam ruídos de comunicação para que a outra pessoa interprete mal o que eu tô falando, né? E aí, vamos para as perguntas diagnósticas. Senhora. Anota aí, de forma fácil, de forma simples, resumida, para você treinar sua mente todos os dias. Se esse é um problema para você, se você não fofoca nunca, Deus te abençoe, vai em paz. Deus te abençoe e nos ensine, por favor. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua receita. Porque a gente vai falar aqui já para treinar meu cérebro aqui para os próximos passos assim que o diário acabar, né? Então, pergunta 1, né? Vou ali conversar com a minha amiga, vou encontrar minha amiga com quem eu gosto de falar dos outros. Se você está envolvida num conflito com outra pessoa, está falando com os outros apenas sobre o pecado dessa pessoa e nunca sobre o seu próprio? Em caso afirmativo, provavelmente é fofoca. Pronto, a gente já pode encerrar por aqui. Obrigada, Paola, pela sua participação. Pois é. Ou seja, se você está envolvida numa treta, numa confusão, num conflito, né? Num conflito com alguém, e você vai falar desse conflito com alguma outra pessoa, será que você fica só enfatizando o erro do outro? Esquece o seu papel nesse conflito? A sua responsabilidade nesse conflito? Pois é. Sem palavras. Você quer que eu responda aquelas? Não. Eu vou falar a segunda pergunta, então, enquanto você já reflete, já chora e já pega o seu lenço para limpar suas lágrimas. A segunda pergunta é: a sua conversa com amigos sobre essa outra pessoa pretende prepará-lo para uma conversa produtiva com a pessoa? Se não, provavelmente é fofoca. Né? Então, se você não tem em vista a resolução do conflito com a própria pessoa, para que você vai falar disso com seus outros amigos? Vamos lá, me responde aqui. Eu não sei nem me responder com esse raio-x aqui é importante porque ele considera, assim, o fato de você pedir conselhos para outras pessoas sobre uma situação. Faz parte, às vezes é uma situação conflituosa, você não está conseguindo enxergar as suas falhas no processo e você quer uma opinião de uma outra pessoa. E isso não é errado. Eu posso chegar a procurar alguém, obviamente, alguém que seja imparcial de preferência,
Porque quando você vai levar seus conflitos para os seus amigos mais próximos, eles vão ficar do seu lado. Geralmente, suas amigas vão te dar razão. Ou então, obviamente, esperamos que você tenha amigas muito sábias para olhar para a situação de forma neutra e falar: olha, nesse ponto você está errada, nesse ponto outra pessoa está certa. Então, vá e não peques mais. Se essa é a sua intenção mesmo, procurar uma opinião sincera sobre a posição, acho que é válido. Mas se não é, aí a gente tem aqui um ponto importante sobre fofoca. Exatamente. E aí entra aquela questão que a Larissa falou, né? De analisar o coração, de filtrar tudo que está no seu coração antes de tomar alguma atitude, né? Antes de dar um passo à frente, né? Falar com o Senhor é o primeiro passo, orar e rever essas questões. Se a fofoca é um problema para você e você tem entendido isso, busque esse assunto na Escritura, na Palavra de Deus. Busque o tanto de texto que tem sobre isso. Ore ao Senhor e identifique os seus ganchos, né? Identifique em que momentos você tem feito isso. Com quais pessoas você se sente à vontade para cometer esse tipo de pecado. E a partir daí a gente vai conseguindo trabalhar, né? Mas, pá, qual que é a outra pergunta? Outra pergunta, ela continua dentro desse tema, né? De você comentar com outras pessoas sobre o conflito em si. Mas ele vai dar um detalhe a mais aqui, ó. Se você estiver buscando conselhos com outra pessoa sobre como lidar sabiamente com a situação, você omite a identidade do envolvido e você só fala quando de fato é necessário. Se você não tá nem aí para a identidade, você fala mesmo, o fulano fez isso, me ajuda aqui. Aí, provavelmente é fofoca. Aí, sinto lhe informar. É fofoca. É fofoca. Uma outra pergunta que você pode fazer a si mesmo é: você gosta de compartilhar essas informações com seus amigos? Em caso afirmativo, provavelmente é fofoca. A fofoca é saborosa. Lá está em Provérbios 18:8. Buscar conselho em uma situação difícil e fragmentada é bom, mas é doloroso e nada agradável. Então, no começo, vai ser aquele gostinho de mel, né? Cantando a vitória ali com seus amigos e tal. Mas depois você vai sentir aquele gostinho amargo. Depois é vinho mal, né? E isso lembra muito da pergunta que a gente fez no quiz, né? O que você sente quando você tem a oportunidade de falar da vida dos outros? Você sente aquela animação, você gosta. Até esse ímpeto de desabafar, a gente acha que o desabafar é muito necessário, né? Vou falar, eu preciso falar. Preciso pôr pra fora isso. Exatamente, eu preciso falar. Então... É aquele enganinho que vem no nosso ouvido, né? Você precisa fazer isso, senão você vai explodir. Pois é. Você vai explodir falando. Como animais irracionais. E não é verdade. Você pode falar. Você quer desabafar? Podemos desabafar com Deus, não o é joelhinho lá no chão. Exatamente. E esse é um ponto importante. Qual sabor você está sentindo nessas oportunidades? Porque você levar o seu conflito para alguém sábio, sabendo que você pode ouvir as suas falhas, ela vai te dar aquele medo, né? Aquela sensação de não prazerosa, né? Ela tem um gosto amargo, como o próprio texto diz. Né? Isso. E eu acho que a próxima pergunta do diagnóstico é uma que vai lá na veia do problema, assim. Porque a gente tem um coração muito orgulhoso, né? Eu já tô dando spoiler da pergunta. Faz aí, pai, pro pessoal. Qual é o tom da sua pergunta, o tom da sua voz, né? Qual que é o tom da sua voz e o teor do seu coração? Você é manso e humilde? Você tem o coração partido quando você está de fato falando da questão da outra pessoa, do problema da outra pessoa? Ou você se sente zangado, ou você no fundo está se comparando com ela, você está falando, ela erra, eu não. Que absurdo ela fazer isso e eu não sou essa pessoa. Né? Eu sou incrível. Como que ela errou comigo, essa fada? Exatamente. Será que como que tá a sua voz, o tom da sua fala, quando você está falando sobre essa situação, né? Isso é uma das perguntas diagnósticas que você tem que fazer. Você está sendo humilde? Você está sofrendo por ter que tratar dessa situação, por ver o pecado do outro? Ou você simplesmente está se deleitando no fato de não ser você a fazer
o que está sendo Exato. comentado. E aí, eu acho que essa questão da humildade, a gente começa trabalhando a humildade e isso vai sendo lapidado no nosso coração, né? Lá em Mateus 5, a gente tem as bem-aventuranças e o primeiro tópico, bem-aventurado aquele que é humilde de coração. Então, se a gente trabalha a humildade no nosso coração, quando a gente tiver que lidar com o pecado dos outros, quando a gente tiver que lidar com o erro dos outros, com o pecado em relação a nós diretamente, a gente vai olhar primeiro para essa situação de forma humilde, com o coração contrito, né? É aquela mesma questão da parábola, né? Que a gente foi perdoado e a nossa dívida era infinitamente grande para Deus. E Ele nos perdoou. Então, quando o outro vacilar com a gente não vai ter esse coração fechado, porque a gente vai olhar para nossa dívida que era maior e falar, não vale a pena, né? É muito pequeno isso aqui para eu não perdoar. Então, olha para a situação de uma forma humilde, faz com que a gente tenha um caráter mais parecido com o de Cristo. Eu acho interessante porque Cristo se definiu como manso e humilde, né? De coração. E por que ele escolheu essas duas características para se definir, sendo Deus, né? Ele mostrou pra gente como o evangelho é contracultural, quanto o evangelho é contrário à visão do mundo. Enquanto o mundo fala assim, peita ele, vai e fala mesmo, mostra quem você é, que você pode, ele não se compara, você é incrível. Jesus, que é o Deus, né, que é Deus, ele se despiu da glória, ele não levou por usurpação ser como Deus, e ele se definiu como manso e humilde de coração. Então, que a gente seja como Cristo, que a gente carregue esse perfil de manso e humilde. Que a gente pode levar uns tapinhas na cara, que é só aqui nessa terra que a gente vai levar mesmo. E Cristo, que tinha todo o poder e conhecia o coração das pessoas, era manso e humilde no falar. Quem somos nós, que não conhecemos o coração dos outros, para se colocar na posição de justo juiz, né? Exatamente. A gente vai parecer muito mais com um credor incompassível do que o justo juiz, né? Ai, que triste. É muito triste, gente. É triste, esse programa está rasgando minha alma, meu coração aqui, porque tá passando um filme na minha cabeça. É isso. A gente tem que ver o nosso passado, né? Inclusive... Meu passado que pode ser 5 minutos atrás. Inclusive, se você tá aí se sentindo amargurado, aí meu passado tá cheio de fofoca, assiste o programa de ontem do Conversa da Tarde, que falou sobre o seu passado. Então, você já pega esse gancho aqui, ó, já trata o que você tem a respeito do seu passado, já faz um futuro aí, um presente, né? A gente faz um presente baseado nas escrituras, com o coração lavado diante de Deus. E se, como pra mim, né, pra gente aqui, tá passando um filme na sua cabeça agora, fazendo essas perguntas pra você, essas perguntas raio-x, né, essa autoavaliação, não perca as esperanças. Eu tô aqui pensando assim, não vou mais fazer isso, gente. Então, assim, tire proveito desse programa para tomar passos diferentes na sua vida, para mudar as ações, mudar atitudes de verdade. Não fique se lamentando e nem se autocomiserando. Eu sou um lixo. Sim, a gente é mesmo um lixo pecador. Mas pense em formas de mudar suas ações, suas atitudes a partir de agora, a partir desse minuto. Enquanto o programa está no ar, não espere mais nenhum minuto para mudar, para fazer um outro caminho. Arrependimento é exatamente isso. Exato. Seja resolutivo, né? Esse é um ponto importante. A gente tem que ser resolutivo quanto às questões do nosso coração. E é por isso que a gente tem que ser corajoso. A Bíblia fala pra gente não ter medo. Então a gente tem que ser corajoso, enfrentar o nosso próprio coração. E a gente não faz isso sozinho, né? A Bíblia nos dá a certeza e a promessa de que Deus está com a gente nesse processo. Ele que faz todo esse processo acontecer no nosso coração. Então, quem está com Deus não tem opositor, né? Quem está com Deus não tem inimigo suficiente. Então, fique em paz, carrega no seu coração o desejo pela mudança, ore diante do Senhor, clame a Ele, porque aquele que pede, recebe. Já dizia as Escrituras. Agora a gente segue aqui para mais uma perguntinha. Pergunta 6. Você está falando com Deus sobre essa pessoa tanto quanto você fala com seus amigos? Se não, é fofoca. É fofoca.
Você tá com o joelho no chão, gente? Tá com o joelho no chão falando sobre o caso, sobre a situação, pedindo ajuda, pedindo orientação? Ou você tá só falando com outras pessoas sobre as coisas que você tem ouvido? Ai, gente. Gente. Já estamos tristes aqui já. Vou fazer a 7 para você que tá em casa. Sim. Já. Você está... Eu preciso achar o artigo aqui. O Glaucio perguntou o nome do artigo e eu só peguei o trecho. Acabei de esquecer. A gente sempre fala o nome do artigo, o autor. E eu esqueci de colocar aqui. Enquanto você fala aí, eu vou achar Pesquisa o aí, artigo. por favor, que o trabalho está incompleto. Sim, exatamente. Você está limitando o número de amigos com que você fala, com quem fala, senão provavelmente é fofoca. A fofoca busca espalhar amplamente a comunicação, mas Jesus busca restringir certas comunicações delicadas. Você pode ir lá averiguar o texto de Mateus 18 que você vai encontrar isso. Né? A gente pega até o exemplo, né, da Bíblia de não espalhar o problema, mas de tomar decisões resolutivas, tomar decisões que vão resolver a situação e não que vai expor o problema simplesmente pelo prazer de ver a outra pessoa sofrendo. Né? A gente tem que zelar pelo outro e zelar pela situação para que a gente seja trabalhado à forma de Cristo, né? E, com certeza, entender por que essa situação está acontecendo agora. Colocar diante de Deus e entender que Deus é soberano sobre essa situação também. Então, por que será que a situação está acontecendo agora entre eu e essa pessoa, entre eu e esse grupo? Ter a consciência de que Deus é soberano sobre isso também. E não espalhar, né? Não jogar o fogo lá no paeiro. Mas reter algumas informações, conversar com as pessoas certas, conversar com a pessoa que realmente tá tendo conflito direto, e que isso vai ser muito melhor. Achou, Pá? Achei, gente. Esse artigo, ele tá em inglês, no Desiring God, mas o Google tá aí, né? No próprio Chrome já tem a tradução básica e tudo mais. E o artigo chama Perguntas a Fazer Antes de Fofocarmos. Olha só que básico. É do Stephen Whitmer. Então, no Desiring God, tá lá. desiringgod.org, que é um site do Piper, né? Inclusive, onde tem diversos artigos muito bons. E tá lá, perguntas antes de fazer. Perguntas a fazer antes de fofocarmos, do Stephen Whitmer. Quem encontrar lá, quem quiser achar. Com certeza vai ser de grande valia para você. Vale, porque tem o artigo inteiro, tem o testemunho do próprio autor aqui, falando como ele lida com as fofocas. A gente deu só um briefingzinho de como que é para você buscar mais sobre esse assunto. E com certeza vai ser edificante, né, pai? É um assunto que a gente precisa tratar. A gente tem uma cultura que dá uma beleza pra fofoca, né? A gente tem... se você olhar o Instagram, TikTok, essas redes sociais, tem vários videozinhos das pessoas brincando, falando, eu sou fofoqueira, meu namorado tem que ser fofoqueiro. E aí a gente acaba entrando numa cultura mentirosa de que a fofoca é alguma coisa legal. E aí, se você lê esse artigo, lê as escrituras, pergunta o que Deus pensa a respeito disso, você começa a ver que é o contrário. Né? Se você já colocar no seu coração, já tiver no seu coração a intenção de não pecar nessa área, a gente já tem um ganho muito grande com esse programa aqui. Né? E aí a gente vai para a última, amiga? Vamos para a última. A última dica pra gente, já tá dando nosso horário aqui, é sobre, até a Lê já comentou aqui, você pensa nas pessoas, com quem você está compartilhando essas informações, porque, gente, o pecado não vai ser só seu, né? Você está levando o outro a pecar com você, especialmente se você está fazendo uma fofoca, né? Você tem que zelar pela vida do seu irmão. Aquele que é pedra de tropeço, a gente já sabe o que a Bíblia diz, né? Melhor que você tivesse amarrado uma pedra no seu pescoço e jogado no mar do que simplesmente levar uma pessoa a pecar. Então, pense na outra pessoa. Por isso que a gente comentou no começo, ao longo do texto, de você compartilhar situações com pessoas que sejam sábias e maduras, né? E não simplesmente enredar uma torcida para ficar ao seu lado ali, compartilhando. Acho que essa sensação, né? Sensação de plateia para a situação. Exatamente.
Então, esse foi o tema de hoje. Você já tem aí os recursos que você pode utilizar a respeito disso. Já tem esperança em Cristo, porque Ele tá com a gente nesse período, nesse processo. E a gente finalmente vai falar a nossa novidade de hoje, do Diário de Eva. A notícia, do Que Diário a de gente Eva. tá aqui esperando para contar para você. Passa que dar essas honras. Bom, pessoal, parece estranho a gente falar assim, já é o último programa e a gente simplesmente avisa agora, a gente nem tem um tempinho, mas foi assim que Deus quis. Hoje é o último Diário de Eva, pelo menos nesse momento, com a minha participação e com a participação da Lê. A gente ainda não sabe quais são os planos. As novas diretrizes, né? Diretrizes. Mas esse é o último Diário de Eva sob a nossa direção. Você vai ter uma nova direção, você vai continuar como Diário de Eva, você vai ter outros programas de mulheres. A gente ainda não sabe. Tem uma Maternidade na Real aí, né? Pra quem Todo gosta sábado do às 10. Pra quem gosta do Diário de Eva, tem uma Maternidade na Real com divas maravilhosas. Mas, por enquanto, o Diário de Eva está suspenso. E não é pra ficar triste, nós estamos alegres no Senhor. Foi um período muito bom que a gente passou com cada um de vocês que tem acompanhado a gente aqui. Foi muito bom mesmo. 3 anos, né, Pá? Passou muito rápido. São 3 anos de Diário de Eva. Quando a gente estava conversando sobre terminar e tudo mais, terminar parece que tá terminando um namoro, né? Sobre encerrar o diário, a participação direta no diário. Foi que caiu minha ficha de que faz 3 anos. A gente tem 3 anos de programa. E ele começou em julho, você sabia? Não lembrava. A gente tá fazendo aniversário de 3 anos e estamos encerrando. Mas é uma bênção esses 3 anos. A gente cumpriu o propósito que Deus colocou pra gente nesses 3 anos. A gente começou como ministério na rádio e hoje a gente chegou aqui na IPPTV e agora as nossas portas estão fechadas como diário, mas continua acompanhando a gente. A gente, nas redes sociais, a gente gosta de trocar essa ideia, a gente gosta de conversar e interagir com vocês a respeito desses assuntos femininos, assuntos do coração. Feminilidade, a gente vai continuar falando sobre isso nas nossas redes. Quem conhece a gente já tá lá, Paola Reis, Senhorita Minerva. E aí Então a gente já toca o barco daí, né? Toca o barco daí. Novidades a gente manda por lá. Exatamente. Bom, é o último tchau que a gente vai dar hoje, então a gente não tem Vivi, né? A gente não teve Vivi. Ai, gente. A gente mentiu pra vocês. Ai, gente, não deu tempo. A gente não mentiu, é que não deu tempo. A gente falou demais. Mas a gente vai tentar aí colocar a Vivi em outro lugar na TV. E aí a gente segue aí. Vai ter outras adaptações, vocês vão sabendo. É só seguir lá a gente nas redes sociais, que a gente vai dando as atualizações, as novidades, né? Sim. Bom, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo carinho de vocês, pelo feedback que a gente tem. Foi um prazer caminhar com vocês, é um prazer caminhar com a Paola. Então, o Diário de Eva fica por aqui hoje. E a gente não pode falar que volta mais. Mas, um beijo no coração de vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.